Só mais um minutinho e a gente começa. Eu agradeço a disposição de vocês estarem aqui. E é muito interessante, se vocês quiserem, vocês já pegarem papel e caneta. Papel e caneta é muito importante para o exercício que a gente vai fazer hoje. Então, se você puder, tenha do seu lado aí um copo d'água, papel e caneta, tá bom? Seja bem-vindo, elétrico Savi. Tô sem óculos, hein? Desculpa aí se eu não enxergar direito. Oi, Kelly, seja bem-vinda, que saudade. Oi, Vinícius, seja bem-vindo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar, tá bom? Então, o que você precisa aprimorar na sua vida, né? Hoje, por incrível que pareça, a gente experienciou um eclipse. E o que quer dizer um eclipse? Tudo que está externo a nós está dentro de nós. Então, algumas situações, algumas emoções, elas eclipsaram no nosso interior. E esse eclipse, ele traz justamente aquilo que eu preciso curar dentro de mim. E como é que se dá a cura? A cura, ela vai se dar através do meu aprimoramento. Então, eu preciso identificar em mim aquilo que eu preciso aprimorar. Porque toda vez que eu consigo aprimorar algo, uma ferida que eu trago lá no meu espírito, no meu corpo, por incrível que pareça, começa a entrar num processo de cura. E quando tem um eclipse, apesar de ser um evento externo a nós, ele, por incrível que pareça, ele acaba gerando um incômodo interno dentro de nós. E esse eclipse, qual é a principal característica dele? Porque ele vem, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do mapa astral, né? Então, lá no nosso mapa astral, se vocês nunca fizeram, tem uma figurinha lá que se chama o Quiron. O Quiron, o que é? É aquilo que eu vim evoluir na minha vida. É uma ferida que eu trago aí no meu espírito, uma ferida que eu trago na minha memória, que está lá no meu campo morfogenético. Então, eu particularmente, Rose. Então, a Rose, qual é a ferida que ela trouxe nesse campo? A Rose trouxe o medo. Então, a Rose, para ela fazer esse tipo de coisa, é muito difícil. Por quê? Porque ela tem um problema lá no campo morfogenético dela com medo. Qual é o meu maior desafio? Vencer o meu medo. Então, quando que eu me aprimoro? Eu me aprimoro cada vez que eu me coloco diante desse medo. Então, situações que me causam medo, quando eu enfrento essas situações, a minha vida automaticamente se transforma. Mas cada um de nós, por incrível que pareça, a gente traz um aspecto muito característico. Mas vamos supor, Rose, eu não entendo nada disso, eu não entendo de mapa astral, eu não entendo de mapa da alma. Mas o que eu entendo? Qual é a parte da minha vida que eu gostaria que fosse diferente? Que eu tento, mas muitas vezes eu não consigo. Oi, Edna, boa madrugada, né? Para mim já é de madrugada, é verdade. Seja bem-vinda, prazer, viu, gente? Sejam bem-vindos todos. Minha gratidão por todos que estão aqui. Então, o Quiron, ele fala exatamente da nossa ferida. E esse eclipse, ele eclipsou justamente nas nossas feridas. Então, aquilo que dói. Está doendo? Primeiro, observa o que está doendo em você. O que você gostaria? Qual é o rumo
que você gostaria de dar para a sua vida e que, de repente, é como se você sentisse que algo te empaca, que você não consegue sair daquele lugar. E outra pergunta que você pode fazer é ao que eu venho reagindo. Por quê? Tem uma grande diferença entre eu agir e eu reagir. Agir, por exemplo, Rose, medo. Então, eu enfrento o medo. Ou seja, vai com medo mesmo. Eu tenho esse lema. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas, quando eu estou reagindo ao medo, como é que eu vou agir? Eu vou paralisar, eu vou me encurralar diante daquele medo. E esse eclipse de hoje, por incrível que pareça, a energia, ele culminou com a energia do tempo, e nessa energia do tempo fala de um portal que vai durar cerca de 13 dias. E nesse portal, por incrível que pareça, esse portal que se abriu junto com a nossa ferida, então lá no horóscopo, né? Lá no horóscopo, nós temos esse eclipse com o nosso Quiron. Na linha do tempo, o que nós temos? Um portal galáctico energético, que todos nós sentimos tudo isso, porque quando você olha para o céu, o que você vê? Você vê estrelas, você vê sol, você vê lua, você já deve ter ouvido falar de Marte, Vênus, você já deve ter ouvido falar de um monte de planetas. Por quê? Apesar da nossa sensação de estarmos sozinhos na Terra, esse sentimento de solidão que a gente sente é justamente nesse lugar que a gente veio evoluir, na solidão. Porque, verdadeiramente, se vocês prestarem atenção, nós não estamos sozinhos. Nós temos a natureza, nós temos água, terra, fogo, o ar, né? Nós estamos cercados, o alimento está ali disponível para a gente o tempo todo. E nós estamos cercados de pessoas. Mas vocês já pararam para pensar o quanto a gente se sente sozinho? E mesmo que eu me relacione com outra pessoa, me relacionar com alguém, por incrível que pareça, não vai suprir a minha solidão. Na verdade, quando eu me relaciono com alguém, eu estou dividindo a minha solidão com outra pessoa. Porque por mais que uma pessoa me ame, por mais que uma pessoa queira o bem para mim, ela não pode sentir por mim, ela não chora por mim. Mesmo que ela chore, vai ser com base no sentimento dela. Tudo que ela sente, essa pessoa que me ama, tudo que ela sente é em nome do amor dela. Mas ela não pode, ela não vai sentir a dor por mim. E o Quiron, ele fala justamente dessa dor, da solidão que nós sentimos. Então, quando você encosta lá a sua cabecinha no travesseiro, o que acontece? O que você pensa? O que você gostaria de fazer da sua vida? E como, né? Quantas vezes você não pergunta qual é o caminho? O que eu posso fazer? E às vezes você fica procurando respostas, mas parece que você não encontra. Porque ninguém pode evoluir no seu lugar. Ninguém. E o que é evoluir, então? O que é o eclipsar? Quando eu entro num eclipse, eu entro nessa evolução, onde através do autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? Auto, aquilo que vem de mim, conhecimento, aquilo que eu capto no entorno de mim. Essa conexão que eu tenho com a natureza, essa conexão que eu tenho com outras pessoas. E como isso interfere na minha vida. E cada mudança que ocorre dentro de mim, como uma pequena mudança, às vezes um hábito que você muda, ele muda toda uma sequência da sua vida. Da minha também, gente, sou humana. Muda toda uma sequência da nossa vida. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer nesse dia em especial, ao que eu venho reagindo? Porque se eu estou reagindo
por trás da minha reação existe uma dor da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. Existe um sentimento que precisa ser acarinhado por mim, só por mim. O outro, ele pode me ajudar, ele pode me dar caminhos, mas ele não pode fazer por mim. Então, hoje, por incrível que pareça, quando eu consigo olhar nesse período aí de 13 dias, né? Se eu conseguir olhar para essas feridas, eu também vou conseguir incorporar as características que eu desejo na minha vida. Então, vamos pegar Rose. Rose, medo, né? Eu até brincava, eu tinha várias anotações onde eu escrevia Rose igual a medo. Por quê? Porque era o meu sentimento que mais imperava dentro de mim. Hoje, por exemplo, eu ponho Rose mais medo igual coragem. Por quê? Porque eu aprimorei o meu sentimento. Então, quando eu consigo aprimorar uma característica que está ali em mim, eu preciso reconhecer essa característica. Não é os outros. Ninguém diz para mim assim: olha, você é uma pessoa assim. Não, eu digo para mim: nossa, você tem muito medo. Só que o medo, o que é? É um estado de sobrevivência. O medo, ele faz parte do nosso corpo, ele faz parte do nosso organismo. Ele é uma defesa, assim como a raiva. Então, se eu sinto medo, é porque eu preciso me defender de algo. Então, talvez eu tenha que perguntar do que, nesse momento, eu preciso me defender. Né? O que pode ser tão ruim para mim, na minha vida, que eu precise me defender? Então, quando eu consigo perceber isso, automaticamente eu começo a incorporar aquela característica que eu preciso. E se eu consigo incorporar uma característica que eu preciso, então, medo, pego o oposto, coragem. Coragem do quê? De enfrentar. Então, eu aprimorei aquele sentimento, aquela ferida que era negativa dentro de mim. Então, agora eu gostaria muito, se você está com o papel e com a caneta aí, que você escrevesse, né? Então, a gente vai começar a fazer aqui o nosso mapa mental, porque é isso que a gente vai trabalhar. A nossa mente, nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Não adianta eu pensar sobre uma coisa, se eu fico pensando, aquilo vira um pensamento intrusivo. A nossa mente, ela foi feita para nos dar respostas. E quando eu pego um papel, quando eu pego uma caneta e eu começo a escrever, automaticamente a minha mente faz assim: estou começando a entender. Apesar da gente estar numa era tecnológica, apesar da gente estar numa era tecnológica, onde a gente passa grande parte do tempo com a ponta dos dedos, gente, lamento, nós viemos de uma geração onde nós aprendemos a escrever com papel, caneta e lápis. Essa foi a forma que nós fomos alfabetizados, essa foi a forma que a gente aprendeu. E a minha mente, ela interpreta a partir daquilo que eu escrevo. Então, toda vez que eu coloco, seja um sentimento bom, seja um sentimento ruim, quando eu coloco no papel, automaticamente meu cérebro interpreta assim: pera, eu tenho problema para solucionar. Mente vazia é oficina do diabo. O que eu encho meu cérebro? Letrinhas. Mas eu escrevo as letrinhas. Porque quando eu começo a escrever, automaticamente eu começo a pensar. Mas não de forma intrusiva, de forma invasiva. É como se eu estivesse conversando eu comigo mesmo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Tá vendo que tem uma bolinha azul aqui? Ai, é bem chato isso. Tem uma bolinha azul. Então, vocês vão fazer uma bolinha aqui no centro. E dentro dessa bolinha, eu quero que vocês parem alguns minutos e coloquem
o que vocês desejam aprimorar em vocês. Então, o que eu pretendo aprimorar? Eu pretendo aprimorar o meu relacionamento com os outros, ser mais paciente, não sentir tanto medo, não sentir tanta raiva. Ah, Rosi, eu não quero pensar em sentimento, é um direito seu. Eu quero aprimorar minha vida profissional. Porque todo mundo gosta de falar de vida profissional, né? A gente gosta de dinheiro. Só que, quando que a gente fica rico? Quando é que a gente começa a ganhar dinheiro? Quando a gente não tem emoção para trabalhar. Quando as emoções começam a escorrer pelo ralo, o dinheiro começa a cair na conta. Mas poucas pessoas se dão ao trabalho de olhar para as emoções. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar, o que eu quero aprimorar? Para eu ganhar dinheiro, eu preciso olhar para quê? Para o meu conhecimento, para a minha vida profissional. Ah, eu quero um relacionamento. Eu quero aprimorar os meus relacionamentos amorosos. Então, coloca aí no centro o que você deseja aprimorar, o que nesse momento a sua vida está pedindo para você aprimorar. Porque hoje é o dia para você entrar em contato com essa energia. Nesse momento, em alguns lugares, acabou de acontecer o eclipse. Para mim, ele já aconteceu faz um tempo, mas eu ainda estou na energia dele. Então, eu posso continuar trabalhando isso. Quantos conteúdos você viu aí pela internet no dia de hoje, mas quantos ensinaram vocês o que eu posso fazer com essas ferramentas? Essas ferramentas, tá? Eu sei de tudo isso, está acontecendo um eclipse, mas qual a ferramenta que eu posso usar? Porque para mim isso parece papo de urubu. Eu entendo a linguagem de urubu? Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Mas aqui eu quero que você comece a perceber o que você pode fazer diante disso. Primeiro, então vamos lá. A Natália disse aqui, eu preciso aprimorar minha forma de trabalhar, ficar mais profissional. Então, você vai colocar que você precisa aprimorar o seu trabalho. O seu trabalho. Então, preciso aprimorar o meu trabalho. Primeira coisa que eu vou colocar. Preciso aprimorar o meu trabalho. Então, aí do lado esquerdo, então aqui, ó. Oh, perdão, do lado direito, tá aqui, ó. Aqui. Aqui eu vou colocar quais são as consequências das minhas ações. Então, por exemplo, as consequências das minhas ações, eu preciso aprimorar o meu trabalho. Por quê? Porque de repente eu tenho procrastinado, de repente eu não estou conseguindo fazer o dinheiro que eu gostaria, talvez eu esteja sendo boa demais, talvez eu estou gastando demais com coisas que eu não deveria gastar, talvez eu não tenha investido em cursos, talvez eu tenha jogado toda a energia em outros pontos. Então você vai falar, quais são as consequências das minhas ações? Vou voltar de novo lá para o medo, o nosso amiguinho medo. Então, vamos supor, o que eu preciso aprimorar? O medo. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de tudo. Então, quais são as consequências das minhas ações? Eu perco oportunidades. Primeiro é uma delas, né? Porque se eu tô com medo, eu vou perder oportunidades. Segundo, eu me sinto paralisada. Pode perceber. No trabalho, você consegue perceber que isso se encaixa também? Porque lá no trabalho, quando eu estou paralisada, quando eu não consigo ver uma direção no fim do túnel, eu me paraliso, né? Eu me sinto excluída muitas vezes, né? Ah, como assim eu me sinto excluída no trabalho? Eu tenho a sensação que eu sempre estou fazendo muito e que os outros não estão percebendo. Isso é uma forma de exclusão. Então, você vai colocando isso lá. No decorrer da nossa live, você vai colocando tudo aí que eu vou continuar seguindo o caminho e daqui a pouco a gente vai escrever mais, tá bom? Então, hoje eu queria que você prestasse atenção que a própria NASA, ela lançou, né, 3 foguetes. Ela lançou 3 foguetes durante o eclipse, justamente porque ela queria investigar como que essa queda de luz, como que essa queda solar, ela afeta não só a nossa temperatura, a nossa atmosfera, como também
a Terra. Então, se a própria NASA, né, que é uma instituição gigantesca aí, parou o tempo dela para olhar o que um eclipse faz na nossa vida, porque nós não podemos fazer isso. Hoje nós estamos fazendo exatamente isso aqui, olhando como que um eclipse pode nos afetar. Esse comportamento da NASA, ele visa não só a pesquisa, mas o aprimoramento. Por quê? Porque hoje é um dia para a gente se aprimorar, para eu conseguir olhar numa distância maior daquela comum que eu venho olhando no meu dia a dia. Porque o tempo, ele sempre revela aquilo que está saindo do nosso consciente e está entrando no nosso inconsciente. Se você parar para pensar, já parou para pensar? Se você parar agora e pensar na sua infância, se você gostou da sua infância, a sua infância vai parecer algo muito longe, não é? Agora, se você não gostou da sua infância, você vai virar e falar assim, ainda bem que acabou. Mas quantas vezes não bate em você um saudosismo, como se você quisesse agarrar aquele tempo, como se você quisesse fazer daquele tempo a eternidade dentro de você? Porque o tempo ele é relativo. Se você parar para prestar atenção, no Brasil agora são 7 horas da noite, 7h30. Eu estou aqui na Polônia, 00:30. Quem está lá na China, que horas é? Por quê? Quem é que comanda o nosso tempo? O nosso astro-rei, o Sol. Aquele cara que foi coberto hoje. Foi coberto por quem? Pela Lua, pela nossa escuridão. Então, se tudo isso interfere fora de mim, como que não vai interferir aqui? Como é que não vai interferir as pesquisas? Como que nós chegamos a esse ponto de raciocínio e de pensamento? Justamente por pessoas que pararam e começaram a refletir sobre ações externas ao nosso redor. Então, como o tempo ele revela o nosso consciente, mas na verdade ele entra no nosso inconsciente, você já parou para pensar por que você tem essa aparência que você tem? Da onde vem? Essa aparência, ela vem dos seus ancestrais, ela vem da sua linha do tempo. Talvez você se pareça com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com seu avô, com seu bisavô, com seu tataravô. É uma linha do tempo na sua própria aparência. Quando você pega as rugas que você vai acumulando com o decorrer dos anos, isso é o tempo. O tempo que é o nosso bem mais precioso. A maioria das pessoas acreditam que elas vendem o trabalho, mas não, gente. Ninguém vende trabalho. Habilitado para trabalhar, um monte de gente é, porque trabalhar é diferente de servir. Mas o que nós vendemos? O nosso tempo. Ele é precioso. Se você fechar os olhos e cair morto, não tem tempo, não tem discussão, acabou. Acabou. Então, tudo que eu estou dando para o outro, no momento que eu dou, eu tenho que dar com amor, eu tenho que dar com entrega. Por quê? Porque eu estou dando tempo. Não dá para ser meia boca. Não dá para ser meias frases, eu tenho que dar inteiro. Mas não, a gente quer se fatiar em pizza. A gente quer se fatiar em pizza. Quantas pessoas não fazem isso? Não, é só ótimo no trabalho, mas eu sou péssimo com a minha família. Cara, quem gosta de você, quem te ama de verdade pelo que você é, do jeito que você é e como você é, quem te aceita com todas essas características, são aquelas pessoas das quais você vem no tempo. E quando você perde essas pessoas, não adianta você chorar o tempo porque elas se foram. Dê o seu tempo agora naquilo que é precioso para você.
para pessoas que são preciosas. E quando você começar a vender o seu tempo, o seu dinheiro vai ter valor. Mas enquanto você vender trabalho, você é escravo. Você é escravo. Então agora você tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? Isso quer dizer que eu tenho que perceber as sincronicidades. O que é a sincronicidade? Freud falou sobre isso, um monte de gente fala sobre isso. Mas por quê? Porque sincronicidade é muito importante. Sincronicidade é aquilo que eu nem espero, mas eu sinto que pode acontecer e aquilo acontece. É estar sincronizado com a lei do tempo. Olha de novo o tempo aí. O tempo. O nosso maior valor é o tempo. A vida depende de tempo. Então, estar sincronizado com esse tempo, ele gera em nós uma superconsciência. Pega os grandes nomes, pega os grandes pensadores. Nenhum deles desvalidou o seu tempo. Eles não olhavam para suas deformidades. Eles olhavam para o seu tempo. Porque o nosso tempo aqui, gente, é um espaço muito curto. Eu tenho 54 anos. São 54 dias. São 54 dias, eu sou um bebê ainda. Eu tenho tanta coisa para aprender. Imagina se eu conseguir viver até 99 anos. Com 54, eu vi tantas transformações na vida. Imagina com 99 dias de vida. Porque se eu consigo olhar que o tempo é relativo e que o tempo é valoroso, eu consigo melhorar isso. Eu consigo olhar para a vida com amor. E não é falciane, é amor. Amor é conseguir aceitar que nem tudo é perfeito, mas é perfeitamente perfeito para mim no momento que eu recebo. Então eu escuto, seja a palavra de uma criança, seja de um idoso. Gente, eu moro na Polônia, eu não entendo nada de polonês. Mas eu amo uma pessoa que é ucraniana e ela conversa comigo. Por quê? Ela está aqui me dando tempo. Eu estou dando meu tempo. Pessoas se apaixonam pela presença de espírito uma da outra. Nós nos apaixonamos diariamente pela vida. Quando a gente descobre a preciosidade que é o nosso tempo. E quando eu consigo perceber que o tempo, ele está sincronizado, ele está no tempo certo comigo, quando eu entro em consonância com esse tempo, eu entro num ambiente seguro. Então, lembra daquele medo? Aquele medo, ele começa a desaparecer. Medo de não ser, medo de errar, medo de falhar. O único ajuste que eu tenho que fazer é com o tempo. Com a minha vida. Onde vocês fazem parte da minha vida de alguma forma, e eu agradeço imensamente. E eu hoje faço parte de um espacinho do tempo de vocês. E quando eu começo a olhar para o tempo e para o pouco tempo que eu tenho, eu começo a acessar aquilo que está adormecido dentro de mim. E aquilo que está adormecido é o que precisa ser aprimorado. E qual é o propósito desse período? Que fala tanto de tempo, que fala de sincronicidade. O propósito é justamente que eu, você, somos humanos. Encontremos o amor. Mas não é o amor, lógico que é muito bom ser amado, é muito bom ser desejado, mas o amor nos servir. O amor nos servir.
servir a vida. Esse é o nosso maior propósito. Se você lava, passa, cozinha, cuida dos seus filhos, se você faz live, se você escreve, se você pinta, se você faz unha, isso é servir a vida. Mas é encontrar amor no seu servir, não escravidão, não algema, amor naquilo que você faz. E talvez perguntar para você por que eu faço. Será que eu não poderia fazer outra coisa? Será que dentro de mim não existe capacidades e habilidades onde eu posso servir a vida de outra forma? E como seria se eu conseguisse servir a vida? Porque quando eu sirvo a vida me serve. Então, se eu conseguir perceber esse presente que eu tenho aqui e agora, nesse momento, esse tempo que é relativo, onde eu aqui é 0 horas e 30 minutos, e você aí, 19 horas e 30 minutos, em Dubai, 2 horas da manhã e 30 minutos, no Japão, eu não sei. O tempo, ele é uma ilusão e talvez seja um dia para eu olhar quais são as ilusões que eu venho vestindo. Quais são as fantasias que eu venho criando a respeito de mim e da própria vida? Será que eu fantasiei que a vida é um lugar muito difícil? E não seria o momento de eu começar a fantasiar, a deslumbrar que a vida pode ser um lugar seguro e bom para mim? Será que não foi eu que me conectei com coisas que só me faziam mal? Porque, de alguma forma, eu tinha que me punir pelos erros do passado que eu cometi? Talvez, apenas talvez, seja o momento hoje de eu conseguir expressar o verdadeiro eu. Como seria se você conseguisse hoje fazer um acordo com você? Um acordo que você não vai começar segunda-feira, que nem a gente fala do regime. Ah, segunda-feira começo. Não, um acordo que se começa agora. A partir desse momento, eu escolho expressar a minha verdadeira essência e esse ser maravilhoso e espetacular que eu sou. Seria possível para mim me aprimorar? Porque se aprimorar significa eu tenho todo o direito de errar. Mas eu vou insistir até eu conseguir acertar, porque um dia eu vou acertar. E aqueles que errarem do meu lado, eu vou conseguir perceber a humanidade neles. E eu não vou olhar com julgamento, eu não vou olhar com desdém, mas eu vou olhar com compaixão. Porque quando eu consigo olhar para o outro com compaixão, eu também consigo me olhar com compaixão, me abraçando, me acolhendo, me amparando. Então, quais são os desafios disso? Os desafios são eu conseguir perceber se aquilo que eu venho vivendo é realmente verdade ou se é uma ilusão. E se por acaso uma das minhas palavras fez com que você constatasse que você está vivendo uma ilusão, então esse é o momento, tira o véu da ilusão. Quais são essas situações que te desequilibram? E como seria se agora, nesse momento, você renunciasse a isso? Você renunciasse a essas pessoas e situações, pessoas que te diminuem, que te maltratam, pessoas que te olham com desdém, pessoas que buscam defeitos em você. Como seria se você pegasse todas essas pessoas e devolvesse elas? Volta para o mar, oferenda, não sei. Abre mão disso. Abre mão de tentar provar para o outro que você é bom. Não, você é o que você é. E está tudo bem, eu sou o que eu sou. Mas como seria se eu conseguisse aceitar o outro exatamente do jeito que ele é? Mas uma vez que eu conseguisse aceitar o outro, ao invés de eu julgar o outro, eu começasse a aprimorar em mim aquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que precisa de fermento, de acréscimo, de amor meu,
amor próprio, de autoestima. Então, o que eu posso aprender com aquilo que tem tirado a minha energia? O que isso tem me ensinado? Só está tirando, tornando a minha vida muito mais sombria. Mas se eu abrir mão disso, se eu virar e falar, chega, basta, eu renuncio, vira para a pessoa mesmo, está brigando com você, fala, eu renuncio, não vou perder tempo com você, só lamento, não vou gastar energia. E se eu conseguir olhar para isso e perguntar o que eu aprendo com isso? E se a minha constatação é que com isso eu não aprendo nada, eu simplesmente excluo isso da minha vida. Porque você tem esse poder. Excluir da sua vida tudo aquilo que não te traz aquilo que você deseja para a sua vida. Então, Rose, quais são as ações que eu devo seguir? Foi isso que eu comecei a falar aqui. Eu tenho que ativar em mim, eu tenho que achar, encontrar aqui, nesse universo eu, a minha própria sabedoria. A minha própria sabedoria. Todos nós somos seres sábios. Não duvide da sua capacidade, mesmo que você... Quantas pessoas eu já conhecia, a vozinha benzedeira que rezava lá, mas as palavras dela eram de uma sabedoria que um letrado nunca chegou nem perto. Não importa de onde você vem, importa onde você quer chegar e qual o fundamento da sua ação. Você está fazendo para não ir para o inferno? Não, você já está vivendo no inferno. O inferno é aqui mesmo. Agora você está fazendo porque você é uma alma boa, generosa. Faça por amor, por generosidade, não por ego, não por status. Pode olhar, meus seguidores, tem 200 e pouquinho lá. Tá ótimo, gente. Amo vocês, gratidão. Gratidão. Vocês ajudam que eu me torne sábia. E as pessoas ao seu redor, elas impactam nessa sabedoria. E quando eu consigo olhar para tudo que acontece ao meu redor e eu começo a questionar isso, eu estou entrando no aprimoramento. Porque eu só consigo aprimorar aquilo que eu percebo que está falho em mim. E hoje, quantas pessoas você vê que elas falam, nossa, eu falhei. Falhar é quase um crime. Gente, todo mundo falha, eu falho, todo mundo falha. Você falha. Você deve ter falhado. Várias coisas. Mas é isso que te faz humano. Parte da sua sabedoria, ela vem justamente dessas falhas, daquilo que você errou. A gente não fica esperto naquilo que a gente sabe. A gente só fica esperto naquilo que a gente erra. E quanto mais eu erro, maior é a minha chance de acerto. Mas nós estamos vivendo numa comunidade onde a gente não pode errar, onde todo mundo é perfeito, corpinho fininho, 50 anos, pronta lá para o esqueleto ir para o caixão, não tem gordurinha, não tem dor, não tem sofrimento. Isso é mentira, isso é babaquice. Nós somos seres humanos, erramos todos os dias. Erramos todos os dias. Mas se eu consigo reconhecer os meus erros, cada erro que eu cometo hoje é um acerto que eu cometo amanhã. Eu tenho que ter humildade para pedir perdão, desculpa, para as pessoas que eu afeto com os meus erros. Mas eu não posso me martirizar com os meus erros e nem tentar enterrar esses erros. Porque o erro é a principal ferramenta do sucesso. Não existiu ainda pessoa que não tivesse errado muito para poder acertar. E eu vou errar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, porque errar faz bem. Errar faz bem para mim. Eu peço perdão para o outro, mas para mim faz bem, porque o erro, ele me engrandece. Então, como seria possível eu conseguir me liberar
me liberar daquela postura que eu coloquei, de como eu devo ser, de como eu devo agir, de como eu devo me portar, com o que eu devo me preocupar. Como seria se eu conseguisse me liberar disso? E como seria no meu caminho, se eu tivesse esse caminho liberado por mim? Porque às vezes, na tentativa de consertar alguma coisa, eu não percebo que eu estou preso no caminho, eu estou paralisado. Então, voltando aqui para a nossa reprogramação, então, do lado esquerdo, você colocou quais são as consequências da sua ação. Me perdoa pela minha tosse. E do lado direito, você vai colocar quais são os resultados que você precisa obter. Então, o que eu desejo para mim? Então, eu estou aprimorando determinada característica, mas o que eu espero? O que se eu mudar em mim, qual o resultado que eu espero alcançar? Talvez ser mais leve, ser mais rico, ser mais próspero, ser mais amoroso, ser mais generoso. O que eu espero para mim? É muito importante eu conseguir falar sobre isso. Então, qual é a melhor saída para que eu consiga esse aprimoramento? Eu tenho que conseguir estabelecer uma comunicação comigo mesmo. Porque a grande parte de nós, a grande parte não, na verdade todos, a gente não aprende na escola inteligência emocional. A gente aprende sobre QI, a gente aprende sobre lógica, mas a gente não aprende na nossa vida. Você por acaso já viu alguma criança que, quando ela vai para a escola, tem uma matéria chamada assim, inteligência emocional? Como você deve reagir diante dos fracassos, das frustrações? Como você deve agir quando você é contrariado? Ninguém tem essa matéria. Porque até bem pouco tempo atrás, inteligência emocional era sinal de fraqueza. Mas hoje, grandes empresas percebem, principalmente com as novas gerações, que se você não tiver inteligência emocional, você não vai chegar em lugar nenhum, porque não adianta você ser um expert, seja lá no que você for, se você não conseguir se comunicar com as pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa estabelecer para se aprimorar é conseguir estabelecer dentro de você uma comunicação interna que seja clara e pura. Clara e pura. Antes a gente, quem é católico aqui, eu fui criada em colégio de freira. Lá no colégio de freira, a gente tinha que ir lá fazer confissão para o padre. E, por incrível que pareça, quando eu ia lá confessar para o padre, eu virava e falava assim, nossa, mas eu nem sei o que é pecado, porque criança não costuma ver o que é pecado. Mas o adulto, ele carrega dentro de si os pecados, ele sabe bem os erros que ele está cometendo. Então, eu consegui me comunicar comigo com clareza, então eu tive inveja de fulano de tal. Ah, mas por quê? O que me inveja no fulano? Porque pouca gente fala, eu senti inveja, mas é uma característica humana. Uma vez que eu consigo admitir que a vida do outro me dá inveja, talvez me dê também um movimento para eu poder ter a vida que o outro tem, ou melhor até. Mas o problema é que quando eu não admito isso para mim, eu também não saio do lugar. Então, e uma vez que eu consigo admitir, eu saio da inveja e eu começo a entrar onde? No aprimoramento. Porque eu começo a questionar, peraí, aquela pessoa tem aquela casa, mas vem cá, o que aquela pessoa faz para ter aquela casa, para ter aquela vida, viajar do jeito que ela viaja? Talvez eu até chegue naquela pessoa e pergunte para ela, como é que você faz tudo isso? Não tem mal nenhum. Talvez a pessoa até fique feliz, ela vire para você e fala, nossa, que legal você me perguntar. Talvez você possa fazer isso, conseguir escutar os outros. Mas primeiro, antes de escutar os outros, escute você.
com clareza e com pureza. O que você sente, como você sente. Porque de você não precisa ter vergonha, você tem que ter descaramento. Tem que brincar de ser descarado com você, né? E se eu consigo falar comigo com clareza, obviamente também eu vou conseguir falar com clareza com os outros. E se eu uso da pureza, ou seja, se eu olho meu sentimento não como bom ou ruim, mas como algo que eu estou sentindo, que é um caminho totalmente diferente, né? Se eu olho para aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo, eu começo a atuar na minha própria vida com um pouco de amorosidade. Concorda que nesse aspecto eu já estou me aprimorando de novo? Então, fuja, renuncie a pessoas, a situações que frustram, né? E que furtam de você a sua verdadeira expressão. Você, põe uma coisa na sua cabeça, você é essencial para a vida, você tem um papel importante. Exerça esse papel. Exerça o seu poder. Ele só cabe a você. Eu posso estar aqui falando, e você vai pegar tudo isso e jogar no lixo. Mas exerça como eu posso exercer o meu papel, como eu posso fazer diferente o meu papel agora, nesse momento. Talvez eu não estou acostumada a ouvir, vou ouvir e vou começar a mudar esse papel. Deixe que a sua voz, ela seja a expressão daquilo que você deseja no outro, para você. Não importa se o outro está te tratando mal. Imagina, não tem coisa mais frustrante do que uma pessoa te tratar mal, você olhar para ela e falar, tá tudo bem. Eu entendo que você está num dia ruim. Eu não sou obrigada, eu não sou saco de pancada dos outros. Mas eu também não sou o lixo alheio. Cada um dá aquilo que tem para dar. E se eu consigo entender que o outro está me dando aquilo que ele tem, eu vou dar o meu melhor para ele. Quem sabe eu consiga mudar a perspectiva dele. E uma vez que eu consigo fazer isso, eu estou trabalhando não só o meu próprio aprimoramento, como também o aprimoramento das pessoas ao meu redor. Para existir uma briga, é preciso 2, no mínimo. Por acaso algum dia você socou o espelho e ficou com raiva de você? Quem se machucou? De qualquer jeito, precisava de uma imagem refletida do outro lado. E essa imagem podia ser a sua, mas o fato de você ir lá e socar o espelho não significa que o máximo que aconteceu cortou sua mão, mas você não socou o seu rosto. Então, por quê? A gente se soca tanto em tantas situações. Talvez seja o dia, o momento de começar a perguntar isso. Porque se aprimorar é crescer, é evoluir, é ir além daquilo que esperam de você. E daquilo que aconteceu com você. Lembra disso? Tudo que aconteceu com você só aconteceu, não é você. Aconteceu com você. Mas você é diferente daquilo que te aconteceu. Você só se torna aquilo que te aconteceu quando você veste essa roupa como sendo você. E são 2 situações opostas. Então, hoje, dia 8/4, por quê? Por que você decidiu fazer essa live dia 8/4? Porque dia 8 representa o poder do prana. O prana é a energia da vida. É a energia que sustenta a vida. Todo dia, quando o sol nasce, a gente recebe a energia do prana, que é o que movimenta a nossa vida, que nos dá vigor, né? Que faz a gente querer ir para a vida. E é o poder. Por que o 8 é o poder? Porque é o poder do infinito. Infinitas oportunidades estão diante de você. E a pergunta é: o que você escolhe? O que você escolhe? Você, eu, graças a Deus, todos somos amados pelo cosmo, pela vida.
Nós somos amados, nós somos alimentados, tudo na nossa vida. Tudo que a gente precisa está ao nosso redor. Basta eu entender que eu preciso. Isso é essencial. Perdão. E o 4. O 4, por incrível que pareça, é o poder do coração. O coração é considerado um cérebro. E o nosso coração, gente, ele fala coisas que se a gente conseguir ouvir ele, a gente se dá bem. O 4, perdão, ele fala de neutralidade, ele fala de acolhimento. Então, me acolha, se acolha. Acolha o outro, seja amoroso, seja generoso. Ainda que eu não saiba o que é o amor, talvez seja o momento de eu experimentar esse amor. E se eu não consigo receber amor, que tal eu começar a dar amor? Porque aí as pessoas vão entender exatamente que tipo de amor que eu preciso. E o amor na vida da gente, ele se representa de diversas formas. Seja num emoji, seja no sorriso, seja no tempo do outro. Então, perdão. É chato isso, né, gente? Me perdoa. Mas, para quem não sabe, eu tive câncer de tireoide. Quando eu falo exageradamente, a minha voz falha. Então, eu peço perdão. Então, o que acontece? Quando eu dou amor, eu dou o caminho para ser amado. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se você quer se aprimorar, primeiro entenda o que você precisa aprimorar. Segundo, observe quais são as consequências das suas ações naquilo que precisa ser aprimorado em você. E terceiro, quais são os resultados que você espera colher com seu aprimoramento. Se você, ser de luz, racional, mente brilhante, conseguir entender isso, a sua mente já está te colocando no caminho para encontrar a solução daquilo que você deseja e daquilo que você precisa. Mas não adianta eu querer com o coração se a minha mente não consegue entender o que eu quero. E não adianta eu entender com a minha mente se o meu coração não acolhe aquilo que eu quero. Esse exercício que eu dei hoje para você, você vai trabalhar corpo, mente e espírito. E esse é o meu trabalho. Aprimorar pessoas. Trazer as potencialidades de cada pessoa que está diante de mim. E eu faço isso não como um trabalho, eu faço isso como um servir. Porque a vida, nós, todos nós, viemos para servir. Então sirva com amor. Eu amo o que eu faço. E eu espero ter deixado essa mensagem para você. Qualquer dúvida, pode me procurar. E até a próxima vez. Foi um prazer ter você aqui. Boa noite.